Zap, galera, tudo bem com vocês? Bem, aqui é o professor Kleber Cabral e hoje nós vamos tratar um assunto de gramática chamado de colocação pronominal, que é um conteúdo que tem sido bastante explorado nos vestibulares e também em concursos públicos. Quando a gente fala de colocação pronominal, provavelmente a primeira indagação que deve surgir aí mas trata-se de que tipo de colocação de pronominal, já que há aí uma variedade, de classificação de pronomes. Por essa razão, a gente vai começar falando sobre exatamente que tipo de colocação pronominal estamos nos referindo ou se refere aí o assunto. Bom, em destaque, já coloco aqui para vocês que a colocação pronominal refere-se ao uso dos pronomes oblíquos átonos. E quais são eles? Estão aqui em azul na tela, acompanha aí. São esses: mi, ti, o nus, o vos, o si, o o e o a, galera, que vocês têm que ter bastante atenção, justamente porque eles podem variar, ter mutuações. O o e o a podem virar, por exemplo, lo e lá. E também podem virar no e na, e as formas plurais que eles têm, além do pronome lhe e a sua particularidade. Sim, mas é a colocação pronominal em relação a quê, professor? Nós temos aí os pronomes oblíquos átonos, que são esses que estão em destaque, que agora há pouco eu enfatizei, em relação a uma palavra-chefe chamada verbo. Então, na língua portuguesa, nós temos três tipos de colocação pronominal. Uma é que a gente coloca o pronome antes do verbo. E agora tem aqui, nessa informação, aqui o PO indicando que é o pronome oblíquo na frente do verbo. Quando isso ocorrer, nós vamos dar o nome de próclise, beleza? E temos um segundo caso de colocação pronominal, que é quando o pronome oblíquo, o oblíquo átono, é colocado pós-posto ao verbo, ou seja, depois dele. É importante aqui, já que essas nomenclaturas, próclise e ênclise, por exemplo, parecem e soam como palavras estranhas, de que a gente faça a seguinte associação. Quando eu trato da próclise, o pronome está antes, pré, está antes do verbo. Então, você pode fazer associação aqui do pró-pré, ou seja, o pronome vai ser colocado antes do verbo. E no caso da ênclise, você pode fazer a seguinte associação. O início da palavra ênclise lembra a palavra end, pelo menos dá para fazer alguma alusão, uma referência a isso. Então o pronome vai ser colocado depois do verbo. E existe ainda um terceiro caso de colocação pronominal, que não é tão comum na linguagem falada, já que está um tanto em desuso. Bom, mas com relação ao uso formal, principalmente no que diz respeito às produções textuais, quando for o caso, o registro dessa colocação pronominal deve ser observado conforme a gramática. E essa terceira formação é que o pronome oblíquo será colocado no meio do verbo. E aí, quando isso acontecer, nós teremos aí a mesóclise. Então, há três tipos de colocação pronominal. Repassando aí, galera, olha lá. A próclise, que é quando o pronome oblíquo for colocado antes do verbo. Nós temos aqui no final a ênclise, que é quando o pronome é colocado depois do verbo. E nós temos um terceiro caso, que é esse fenômeno aqui da mesóclise, cujo o pronome oblíquo, no caso aí, dependendo qual deles for, será colocado no meio do verbo. Para a gente melhor evidenciar esse posicionamento do pronome oblíquo em relação ao verbo, eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro exemplo, que é o exemplo aqui de próclise, e aí são os seguintes. Lembrando novamente, próclise, o pronome oblíquo vem antes do verbo. Então vamos dar uma olhada aqui nos seguintes exemplos. 1. Nada me faz voltar atrás. 2. Naquela cidade se fala alemão. 3. Isso me deixou muito feliz. Observe que nas três orações nós temos ali os pronomes oblíquos, respectivos são o mi, o si e o mi, e eles estão na frente dos verbos. Portanto, nesse caso, a gente evidencia a próclise, tá bom? Bom,
Para o pronome aparecer aí no início, ou melhor, antes do verbo, é necessário acontecer algumas situações que nós vamos ver em aulas futuras, tá bom? Esse momento aí só para a gente contextualizar que ocorre próclise porque o pronome está lá antes do verbo a que ele se refere. Bom, para a gente evidenciar aqui a ênclise também nós temos 3 outros exemplos, e aí vamos aqui dar um zoom para que a gente possa acompanhar. Então, como é que ocorre a ênclise? Quando o pronome oblíquo estiver depois do verbo. E aí nós temos os seguintes exemplos. 1. Alistou-se no exército ano passado. 2. Aludiu-me em sua tese de trabalho. 3. Logo cedo informou-lhe o resultado. Então, observe aqui agora, no caso da ênclise, que o pronome oblíquo ele aparece depois do verbo, evidenciando o caso de ênclise. Assim como o caso de próclise, existem algumas regras que devem ser observadas para que o pronome possa ir para frente. A ênclise também tem suas particularidades, onde vão mostrar que deve ocorrer tal tipo de colocação pronominal. Com relação à mesóclise, como eu tinha falado ainda há pouco, a linguagem a ser utilizada principalmente aí no dia a dia pode soar estranho por conta aí dessa formação. Olha os exemplos que eu trouxe aí para a gente evidenciar o caso de mesóclise. 1. Abraçar-lhe-ia agora mesmo. 2. Pedi-lo-ei as provas do processo. 3. Ontem informar-te-ia os dados. Então, observe que aí a gente tem o verbo, o verbo, no caso da frase 1, seria abraçaria, e o que aconteceu com o pronome lhe? Ele foi para o meio do verbo. Na frase 2, o verbo seria ali pedirei, e aí veja que o pronome foi também para o meio do verbo, e aí ficou pedi-lo-ei. E no caso 3, nós temos ali ontem informar-te-ia os dados. Observe que o verbo ali seria informaria, e o pronome ti foi parar no meio do verbo. Assim como acontece na próclise e na mesóclise, existem aí parâmetros gramaticais, ou seja, regras que fazem com que o pronome seja obrigado a, então, ter essa posição em relação ao verbo. Tais regras nós iremos abordar na próxima aula, tá ok? Para que então a gente possa entender melhor esse funcionamento aí da colocação pronominal. E o que serve para a gente, a questão da colocação pronominal, galera, é para que a gente crie um leque de linguagem que a gente possa saber utilizar e adequar no dia a dia, quando for o caso do uso da linguagem formal e também para o uso da linguagem informal. Além disso, a gente também aí acaba ganhando com relação às produções textuais, fazendo a colocação pronominal devida quando for o caso. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida em relação aí à classificação da colocação pronominal, deixe aí escrito nos comentários e na aula futura nós iremos comentar sobre essas possíveis dúvidas, tá bom? Um abraço aí para todos, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Até mais!